Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Boa noite, amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria. Estamos com muita alegria nesse dia de hoje, dia em que comemoramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora que apareceu aos 3 pastorinhos. E hoje nós fazemos memória dessa mãe, Maria, que intercede por nós, que cuida de nós. E pedimos também que ela venha com a sua intercessão olhar por cada um de nós nesse dia de hoje, rogar pelas nossas intenções, por tudo aquilo que está no nosso coração. Boa noite, Walter. Boa noite, Silvana. Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Hoje é um dia para nós de muita alegria, um dia de muita oração, onde nós estamos revivendo nesse momento que Nossa Senhora nos visita, desce do céu para nos visitar. Mesmo sendo em Fátima, em Portugal, mas é a terra, né? Nossa Senhora desce à terra para nos mostrar o caminho que nos leva a Jesus. Então possamos no dia de hoje rezarmos juntos, nesse dia tão especial para todos nós, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão. Você seja bem-vindo a este programa Maria Padroeira do Brasil, e que Nossa Senhora possa hoje estar junto conosco neste momento de oração, intercedendo por cada um de nós e nos cobrindo com o seu manto sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta noite nós queremos já pedir mesmo a intercessão da nossa Mãe Santíssima e pedir a intercessão para que ela possa cuidar de cada um de nós, que ela possa nos direcionar as nossas orações ao coração do seu Filho Jesus. Pedimos à nossa Mãe que ela venha nos proteger, guiar todas as nossas palavras, que nós possamos viver mesmo este caminho de santidade a cada dia, assim como a Mãe do Céu, que sempre fez a vontade do Pai. E a exemplo dessa Mãe, nós possamos seguir esse caminho da vontade do Senhor na nossa vida, deixar que o Espírito Santo possa nos moldar, que o Espírito Santo possa nos conduzir e possa direcionar todas as nossas ações, os nossos projetos, nossas atitudes, e possamos seguir esse caminho junto com a Mãe Santíssima. E pedimos a tua intercessão, ó Mãe Maria, Nossa Senhora de Fátima, nesse dia tão especial, em que a Mãe nos visita também, assim como ela visitou os pastorinhos e pediu esse caminho de fé, de oração, penitência, de entrega mesmo a Deus. Possamos também pedir esta graça na nossa vida, que ela possa nos dar a graça de cada dia vivermos a nossa fidelidade ao Pai, vivemos o nosso caminho de fé, perseverança, para que assim um dia também nós alcancemos o céu, né? Assim como ela prometeu aos pastorinhos, né? Vemos ali Jacinta e o seu irmão, seu primo, a sua prima Lúcia, juntos ali em oração, fazendo tudo aquilo que Nossa Senhora pedia. Rezar pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, rezar pelas almas, né? Assim como Nossa Senhora levou os pastorinhos até o inferno para ter essa visualização do inferno de tantas almas que sofrem. E nós precisamos rezar por aqueles que também já partiram da nossa família e pedir mesmo a Deus que possa ter piedade de cada um dos seus filhos, assim que Ele possa ter piedade de cada um de nós pela intercessão da Virgem Maria. Então consagremos nessa noite, nesse momento de graça, toda a nossa vida nas mãos da nossa Mãe Santíssima. Consagremos a nossa família todos os dias e pedimos a ela a proteção, que ela possa nos guiar a cada dia. Nossa Mãe que caminha conosco, mas nós precisamos pedir que ela possa adentrar o nosso lar, que ela faça morada na nossa casa para nos guiar nas nossas lições do dia a dia, nas nossas dificuldades, que a gente não desista, mas que a gente continue firme no caminho com o Senhor, para que a graça de Deus possa
prevalecer na nossa vida, para que a graça de Deus possa ser manifestada na nossa vida, em todas as nossas decisões. Te pedimos, ó Mãe, a tua intercessão nesse dia de hoje, que a Senhora visite neste momento as famílias do nosso Vale do São Lourenço, visita os nossos jovens, visita as pessoas que estão acamadas, hospitalizadas, visita, Mãezinha, aqueles que sofrem, visita as mães que passam por muitas lutas no seu dia a dia, para que possa ali lidar, possa cuidar da casa, possa cuidar dos seus filhos. Vai cuidando de cada um de seus filhos, Mãezinha querida. Nós colocamos diante da tua presença, da tua mão, da tua intercessão, para que a Senhora possa cuidar de cada um de nós e de todas as famílias do nosso vale, do Brasil e do mundo. Que a Senhora visite neste momento e nesse dia tão especial, cada pessoa, que possa ser protegido pela sua docilidade, pela tua proteção, pelos teus cuidados de mãe. E a Senhora vai formando a cada um de nós, Mãezinha, vai nos educando para Jesus, vai formando a nossa vida para Jesus. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Mãezinha querida, e te pedimos que a Senhora venha estar conosco nesse dia de hoje e todos os dias da nossa vida, porque nós cremos que a Senhora é a nossa Mãe espiritual, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, que cuida de cada um de nós. E nós te agradecemos pela tua proteção e pelo teu cuidado de mãe por cada um de nós. Por isso nós queremos nesta noite entregar toda a nossa vida através dessa canção, em que nós consagramos tudo em tuas mãos, consagramos o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso coração, todo o nosso ser, nós queremos consagrar a Ti e dizer que a Senhora é a nossa rainha e a nossa intercessora. Então vamos cantar essa consagração à Nossa Senhora, dizer obrigado, Mãe, obrigado pela tua proteção. Por isso nós queremos mais uma vez, nesse dia, consagrar a nossa vida em tuas mãos. Então cante conosco essa canção como forma de oração de sua consagração à Virgem Maria. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Muito obrigada, Mãezinha querida, pela tua proteção, pelos teus cuidados com cada um de nós, Mãezinha querida. E nós queremos rezar uma Ave Maria por todas as famílias do nosso Vale do São Lourenço, rezar pelos nossos sacerdotes, pelas nossas comunidades, paróquia, rezamos pelo nosso bispo, pelo nosso papa, rezamos pelo mundo inteiro, pedindo a proteção de Mãe, que ela venha nos cobrir o mundo inteiro com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos também louvar a Deus nesse dia, bendizendo o seu nome por todo sempre. Queremos exaltar o nome do Senhor, que é digno de louvor. Convido a você mesmo a ir louvando a Deus nesse momento,
vai elogiando a Deus por aquilo que Deus é, pelas suas ações tão importantes em nossa vida. Por isso, Pai amado e querido, Pai Santo, queremos te louvar nesse dia de hoje. Queremos exaltar o seu nome, Senhor, porque tu és merecedor de todas as graças, Senhor. Tu és merecedor de todos os elogios. Tu és merecedor, Senhor, de todo reconhecimento de grandiosidade. Porque tu és santo, Senhor, tu és Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo és. 3 vezes santo. Por isso, Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, bendizer o teu nome. Santo, santo és, Senhor. Pedimos ao Senhor essa graça no dia de hoje, que nos dê a graça de reconhecê-lo por sua santidade. Porque tudo vem de Deus e tudo provém de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Porque tu és bendito, Senhor. Glorificado seja. Bendito seja, Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor é o centro de nossa vida. Tu és o centro da nossa história, Senhor. Tu és o centro da nossa caminhada, Jesus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E vamos caminhando nessa moção de dizer que o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa história, da nossa caminhada. Cuida você colocar mesmo o Senhor como centro de todas as coisas, especialmente de nossa casa. Porque a nossa casa é o nosso maior tesouro. A nossa casa, onde vive a nossa família, é o nosso maior tesouro. Então convida Jesus, fala: Jesus, venha ser o centro da minha casa. Venha ser o centro da minha família, Jesus. Dos meus filhos, você que tem filho. Vai pedindo para Jesus tomar conta dos seus filhos. Vai pedindo para Jesus tomar conta de tudo aquilo que você tem e aquilo que você é. Porque tudo provém de Deus e tudo volta para Deus. Me recordei agora a história de Jó, um homem que tinha tantas riquezas, tinha filhos, esposa, e Deus permitiu que ele perdesse tudo, perdendo até a saúde. Então ele diz, quando foi tentado pelos demônios, para que pudesse negar a Deus, ele disse: não, porque tudo é de Deus. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. E essa verdade que ecoa no nosso coração hoje, nós possamos entender que tudo é de Deus, tudo provém de Deus e tudo volta para Deus. Tudo que nós temos neste mundo é temporário. É temporário, é por um tempo, enquanto nós estamos aqui. Porque
quando nós não estivermos mais aqui, aquilo que poderia, que seria nosso, que nós temos como nosso, ele passa para outra pessoa automaticamente. Então, é para nós entendermos mesmo, assim, com muita clareza, que esse mundo aqui é uma passagem, que nós precisamos todo dia exercitar o desapego e todo dia entregar tudo na mão do Senhor. Porque tudo é dele e tudo volta para ele. Por isso que nós cantamos que ele é o centro que dá o equilíbrio à nossa vida. Quantas pessoas hoje estão sofrendo pelo apego? Apego a coisas materiais e também apego até a coisas espirituais. Pessoas estão dentro, às vezes, das igrejas e são apegadas às coisas que é de Deus. Então possamos pedir ao Senhor agora, neste momento, o dom do desapego. Diga, Senhor, me ajuda a desapegar desse mundo, Senhor. Desapegar daquilo que me atrapalha a minha caminhada. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa livre para amar, livre para te adorar, livre para ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Porque Tu és o centro da minha vida e não há outro Deus além de Ti. Tu és o Deus de toda a história. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Uma vez que nós desapegamos das coisas passageiras e que nós proclamamos que o Senhor é o centro de nossa vida, possamos pedir a Ele o Espírito Santo. Pedir, Senhor, derrama sobre mim Teu Espírito Santo. Vai selando em nós, Senhor, nesse momento, com o dom do Espírito Santo, todas as graças e bênçãos derramadas sobre nós nesse dia. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence de nossos pecados, de nossas mentiras, de nossas fraquezas e de nossas desilusões. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, venha fazer com que nós possamos desapegar, Senhor, e viver verdadeiramente uma vida livre em Deus. Vem, Santo Espírito, dos quatro cantos dos céus e sopra sobre nós. Conduza-nos, Senhor, com as Tuas verdades. E com essa força do Espírito Santo, o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra. O Senhor nos dê a graça de ouvir a palavra e compreender a mensagem que Ele tem para nós no dia de hoje. Então convido a você mesmo, agora, pela força do Espírito Santo, por essa graça derramada, ouvir o Santo Evangelho. E que essas palavras do Evangelho possam nos curar e nos levar no caminho da santidade. Vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejamos, amados irmãos, no Evangelho de João, o Senhor ele fala dessa promessa da vinda do Espírito Santo sobre os seus apóstolos, sobre aqueles que caminharam com Jesus, os discípulos. Então toda a vida de Jesus ali com os apóstolos, essas pessoas que caminhavam com Jesus,
Jesus preparavam eles para essa vinda do Espírito Santo. Então, Jesus passou um bom tempo ensinando ali, evangelizando juntamente com esses apóstolos, e muitas das coisas que Jesus ensinava, que Jesus falava, eles não compreendiam, mas estavam ali caminhando com o Senhor. E o Senhor, ele voltaria para o céu, Jesus, e ele faz essa promessa que muitas coisas eles não iriam compreender, mas quando ele partisse e mandasse o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, ele daria toda a compreensão para eles, para que eles pudessem seguir e ser guiados nessa plena verdade. O próprio Espírito Santo iria conduzir esses apóstolos para a plena verdade e glorificar Jesus, que é Filho de Deus. Então vejamos que Jesus, ele volta para o Pai e nos deixa o seu Espírito Santo para que nós tenhamos força, tenhamos autoridade, tenhamos fortaleza a cada dia, para que nós possamos seguir a nossa missão. E assim foi na vida dos apóstolos. Eles caminharam um certo tempo com Jesus, aprenderam muitas coisas com Jesus, e Jesus traz esse Paráclito, essa força do Espírito Santo, para que eles pudessem caminhar sem Jesus. Jesus não estaria presente ali carnalmente, mas o seu próprio Espírito estaria ali guiando esses apóstolos para continuar a missão de Jesus aqui na terra. Então, assim como Jesus derrama o teu Espírito Santo sobre os apóstolos, ele também derrama sobre nós essa graça do teu Espírito Santo para nos conduzir à plena verdade, nos preparar para a missão, para aquilo que o Senhor nos confia, nesse tempo em que nós também estamos caminhando na nossa missão. Estamos no tempo do Espírito Santo, o Espírito Santo que é derramado sobre nós todos os dias. E para isso nós precisamos pedir: vem Espírito Santo, vem sobre nós e conduz a nossa vida. Nós sabemos que na nossa vida, em todas as decisões, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pedir a iluminação do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir no caminho da verdade, para que nós façamos aquilo que é da vontade do Senhor. Então é o próprio Espírito Santo que vai nos guiar nesse tempo e por todo o tempo a nossa vida, para que nós sejamos conduzidos para essa plena verdade, para que assim possamos glorificar o nome do Senhor Jesus, para que a graça de Deus alcance outras pessoas que por um certo tempo também estará nesse momento, nessa graça de missão também, assim como nós estamos. Então os apóstolos lá fizeram cumprir a sua missão aqui na terra, glorificando o nome do Senhor, guiados por esse Espírito Santo, e hoje somos nós que estamos aqui, sendo guiados por esse Espírito Santo. E para isso nós precisamos ter abertura para que esse Espírito Santo possa nos conduzir, a docilidade no Espírito Santo, porque ele que vai nos conduzir, ele que vai nos mostrar o caminho, e é ele que vai nos mostrar a plena verdade, o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. E levar essa luz de Jesus a todos os corações, a todos os filhos de Deus, para receber essa graça do amor de Deus nos seus corações. Então, hoje, nesse dia tão especial em que nós fazemos memória da aparição de Nossa Senhora de Fátima, essa mãe que foi fiel a Deus, conduzida pelo Espírito Santo, conduzida por Deus para cumprir a vontade do Senhor aqui na terra, ela que colaborou para a nossa salvação. Peçamos hoje essa intercessão da mãe, para que ela interceda por nós, que ela nos ajude no nosso caminho, que nós também tenhamos essa abertura de cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Todos nós temos uma missão, e eu e você somos chamados a cumprir essa missão que o Senhor nos confia. E para isso nós precisamos da força do Espírito Santo, para que nós sejamos fortalecidos. Então, nesse dia de hoje, clamemos com muita autoridade, com muita força, todos os dias também, o Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele quem vai conduzir os nossos passos,
as nossas decisões, os nossos projetos, tudo aquilo que o Senhor nos confiar como missionários do Senhor, como cristãos, como servos do Senhor. Peçamos essa graça pela intercessão da Virgem de Fátima e peçamos mesmo que o Senhor possa transbordar o Teu Espírito Santo sobre toda a face da terra. Que Deus possa, nesse dia de hoje, abençoar você, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todas as suas ações nesse dia de hoje. E que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, possa nos cobrir com o seu manto sagrado. Amém. Peçamos então essa força no dia de hoje, essa graça que vem do céu, e que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Peçamos ao Senhor a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.